Amém, meus queridos, amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27. Tiago, capítulo 1, versículos de 19 a 27. Acompanhe a leitura com fé e com atenção a palavra do Senhor, que assim nos diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor Deus, diante da Tua palavra estamos mais uma vez. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender aquilo que o Senhor revelou a nós por meio dela. Ajuda-nos a não somente entendermos, não somente a ouvirmos, mas como nós já lemos, ajuda-nos a praticarmos, a obedecermos a Tua palavra, que revela-nos a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, por Cristo Jesus, ajuda-nos nessa noite. É no nome dele que nós te oramos. Amém. Irmãos, existem muitas religiões no mundo. Muitas religiões que pregam muitas coisas, que falam de deuses diversos. E se a gente fizer uma análise só para observar a quantidade, por exemplo, de igrejas ou de grupos religiosos que se dizem cristãos, pelo menos que falam que são cristãos, você vai encontrar muitos tipos, muitas denominações, e que parece até ser estranho essas diversas denominações se encaixarem ou se encontrarem debaixo desse grande guarda-chuva chamado cristianismo. Como é que pode, por exemplo, um grupo religioso se dizer cristão, crer na palavra de Deus, dizer que acredita nas Escrituras e chamar Deus de mãe, por exemplo? Como é que pode um grupo religioso dizer-se cristão e acreditar que é possível e é agradável a Deus consultar os mortos, falar com os espíritos? Me parece, amados irmãos, que vivemos dias cada vez mais absurdos, estranhos, complexos, onde falar de religião e buscar a verdadeira religião parece um tanto difícil, pois muitos arrogam para si esse direito, esse título. Não, a minha religião é a religião verdadeira, a minha igreja é a igreja correta, o meu grupo é o grupo certo, esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a verdadeira vida. E amados irmãos,
diante de tanto barulho, diante de tantas histórias, diante de tantas pessoas pregando e evangelizando os seus evangelhos, a palavra do Senhor ainda permanece de pé como o verdadeiro distintivo que revela para nós a verdadeira religião. Religião vem desse termo latim religare, significa exatamente uma reconexão, um religar. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos cortou da presença do Senhor, mas o próprio Deus enviou seu Filho ao mundo para nos resgatar e nos reconciliar, nos religar novamente ao Senhor, nosso Deus, Criador e Pai. Mas veja, amados irmãos, essa palavra que é poderosa para nos salvar, como já foi lido nessa noite, essa palavra que tem poder de abrir os nossos olhos para enxergar a verdade do pecado, enxergar a verdade da salvação somente em Jesus. Essa palavra ela nos ensina quais são as características da verdadeira religião, quais são as características que nós encontramos na palavra de Deus, para assim então dizermos qual religião é verdadeira e qual religião não é. A verdade ela não é diversa, a verdade ela não é muita, a verdade ela é uma só. A verdade é Jesus Cristo, e a sua palavra nos ensina qual é a religião verdadeira. O texto que nós lemos, que se encontra na carta de Tiago, foi escrito para esse povo que você já entende muito bem, um povo que estava disperso, um povo que não andava mais junto com tranquilidade, porque a perseguição chegou e eles tiveram que se espalhar a fim de preservarem suas vidas. Neste mundo já, meus amados irmãos, falar da religião ou viver a verdadeira religião já era um grande desafio. O judaísmo pregava e anunciava que o povo da seita dos cristãos ou da seita do caminho era um povo rebelde à verdadeira religião. No Império Romano, o culto ao imperador olhava para os cristãos como uma grande ameaça, pois eles diziam adorar o verdadeiro e único rei, como se o propósito do cristianismo fosse simplesmente derrubar o imperador romano. Essa carta, meus amados irmãos, vem nesse trecho agora, como uma palavra de sabedoria para esses irmãos, para que eles não perdessem a fé, para que eles não deixassem de crer no Senhor e não deixassem de cumprir a sua palavra. E aqui então Tiago segue no mesmo argumento do qual nós vimos na última exposição. Ele disse no versículo 16: amados irmãos, não vos enganeis. E você deve lembrar que eu fiz uma ilustração aqui para a gente compreender o que é um auto-engano. Você lembra que um auto-engano não é uma ilusão, nem é um equívoco. O auto-engano é uma mentira que você conta para você mesmo e transforma a sua realidade ao ponto que a mentira se torna verdade. E eu dei aquela ilustração do relógio para você não chegar atrasado, você adianta e você acredita que de fato o tempo avançou 10 minutos, 20 minutos, enfim. Isso é um auto-engano. Mas agora Tiago ainda segue na mesma ideia dos enganos que nós podemos correr nesse mundo, e ele fala do engano da fé. Cuidado para você não se enganar com a verdadeira fé, com a verdadeira religião. Não se perca daquilo que a palavra do Senhor nos ensina sobre como servir e adorar a Deus. A primeira característica dessa verdadeira religião, meus amados irmãos, é que ela prega um domínio próprio. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paz, é amor, é longanimidade, é paciência, é bondade, mas é domínio próprio. Veja, volte bem seus olhos para o versículo 19 a 21. Tiago aqui ele nos diz que todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, Tiago está falando aqui sobre domínio próprio. Tiago está nos ensinando aqui, pela inspiração do Espírito do Senhor, que a manifestação do poder do Espírito não resulta num descontrole emocional, não resulta numa vida escravizada pelas nossas emoções, escravizada pelas afeições do nosso coração. Pelo contrário, a verdadeira religião, ela prega que aonde o Espírito Santo está, ali há liberdade, e liberdade para que você tenha domínio sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre o seu corpo. Veja quais são as características que ele nos dá desse domínio próprio. Ele diz: veja, todo homem seja pronto para ouvir, seja tardio para falar, seja tardio para se irar. Por que Tiago está falando de ouvir, de falar e de ira? Se você prestar atenção na anatomia do seu corpo, você tem 2 ouvidos, mas você só tem uma boca. Se nós temos mais ouvidos do que uma boca, logicamente, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que nós devemos estar muito mais dispostos para ouvir do que para falar. Mas, amados, sejamos honestos, seja honesto consigo mesmo. Hoje, nós temos aprendido a falar mais e a ouvir menos. Hoje, nós falamos mais do que escutamos as pessoas perto de nós. Isso acontece na conversa mais simples que ocorre dentro da sua casa. Você chega do seu trabalho, você vai conversar com a sua esposa, você vai conversar com o seu marido, você vai conversar com seus pais, você vai falar alguma coisa do seu dia a dia, daquilo que você viveu naquele dia, e aí você começa a falar: não, hoje lá no trabalho aconteceu uma coisa muito incrível, o colega de trabalho chegou, e assim que ele abriu a porta, aconteceu isso, e você está contando a história, a pessoa que está lhe ouvindo lhe interrompe e disse: já sei o que é que aconteceu, ele não deu bom dia, ele não falou com você, e por que tu falou assim, por que tu ficou desse jeito? A pessoa vai lhe interrompendo antes mesmo de ouvir a história que você está contando. E às vezes somos nós que também interrompemos aqueles que falam conosco. Se alguém chega para nós e vai abrir o coração, contar acerca de algum problema: ah, meu irmão, eu estou vivendo uma situação difícil na minha vida, eu estou passando por um aperto, estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por um problema dentro da minha casa, da minha família. E você, com cuidado, vai ali abrindo o coração para aquele irmão na fé, porque você quer compartilhar ali, fazer um pedido de oração. Mas antes de você terminar a conversa, no meio da conversa, o irmão está dizendo: e por que você já não pediu oração antes? E por que você não veio aqui logo? E por que você não me ligou? Mas por que você não mandou uma mensagem? E por que você não... E vai atrapalhando a conversa. A gente é pronto para falar e tardio para ouvir. Temos nos tornado experientes nisso, e não é de hoje. Veja que a palavra é antiga. O Senhor diz para nós sermos prontos para ouvir. Às vezes, meus amados irmãos, o que as pessoas precisam, mais necessitam, aquelas pessoas que sofrem, que padecem, às vezes o que essas pessoas mais precisam são de um par de ouvidos para ouvir a sua angústia, para ouvir a sua dor. Só quer ser ouvido. Se você simplesmente se colocar à disposição de ouvir o outro, ali já existe cura, já existe alívio. Mas veja, fazemos o contrário. O Senhor, Ele nos deu 2 ouvidos para ouvir, Ele nos deu uma boca para falar, e Ele colocou uma muralha na nossa boca. A sua boca tem dentes, né? Mas a gente abre logo a boca, a gente estica logo a língua, e a língua muitas vezes é afiada. Tiago vai dizer que muitas vezes a língua é um mal incontido, é um fogo que destrói.
O Senhor, Ele diz para termos domínio próprio. A verdadeira religião ensina que nós devemos dominar os nossos impulsos. Por que muitas vezes nós interrompemos o outro? Não é porque nós estamos ansiosos, não é porque nós estamos sem paciência, não é porque a gente está indisposto a simplesmente estar ali sentado e ouvir. Amados irmãos, a palavra diz no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra do Senhor diz que emoções descontroladas, impulsos do nosso coração que nos levam a falar muitas vezes aquilo que não deve ser dito, impulsos do nosso coração que nos levam à ira, e aqui a palavra nos diz no versículo 20, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tudo isso, meus irmãos, é chamado aqui pela palavra do Senhor de impureza e maldade. A verdadeira religião, ela é caracterizada por uma transformação do nosso coração. O Senhor, Ele nos alcança com graça e o Seu Espírito nos convence no coração, a fim de que nós nos tornemos santos como santo é o Senhor. Um povo que ama como o Senhor ama. Um povo que cuida como o Senhor cuida. Devemos ser mais parecidos com Ele. Tiago nos chama aqui para ouvir mais, para falar menos, para deixar de argumentar tanto, para ver se a gente consegue compreender as coisas que acontecem ao nosso redor. Muitas vezes as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos e que acabamos nos enredando, caindo, é porque a gente não parou para ouvir a instrução. É porque a gente não parou para ouvir a voz do Senhor. Dentre tantas vozes, dentre tantas pessoas, a principal delas que nós devemos estar dispostos para ouvir, meus irmãos, é a voz do Senhor. Do que adianta termos um coração disposto para servir a Deus, sem ouvidos para ouvir a sua voz? Do que adianta termos ímpeto, mãos fortes para trabalhar na obra de Deus, se nós não estamos com os ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz e assim fazer a sua vontade? Esse texto ele já começa a nos ensinar que certas discussões precisam ser caladas em nosso coração. Certas palavras precisam ser contidas, porque elas têm o poder de destruir aqueles que nos ouvem. Devemos ser mais rápidos para ouvir, devemos ser mais dispostos para compreender, porque isso sim glorifica o Senhor. A ira, a fala descontrolada, certamente não traz glória ao nome de Deus. A primeira característica, meus queridos, da verdadeira religião é a de transformar a nossa mente e o nosso coração e nos tornar um povo que tem domínio próprio, um povo que é guiado pelo Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz que se você for conduzido pelo Espírito, você viverá pelo Espírito. Mas se você prestar atenção na sua carne e viver segundo os prazeres da sua carne, a vontade do seu coração, você vai colher daquilo que a carne tem para dar. E a carne é um dos nossos inimigos que devemos então vencer. A palavra nos chama aqui, meus queridos, a termos sabedoria no falar. Se você deve ser pronto para ouvir e tardio para falar, é porque você deve escolher bem as palavras que saem da sua boca. Quantas vezes a gente não fala
e se arrepende do que disse, porque a gente não pensou direitinho. E ainda quando a gente tem preguiça de pedir perdão, ou de remediar direito a palavra errada que a gente soltou, a gente simplesmente diz: foi brincadeira, viu? É brincadeira. Mas machuca, destrói, não edifica. O Senhor, Ele diz para nós nos despojarmos dessa maldade no falar. A segunda característica que está presente então nos versículos de 22 a 25, meus irmãos, nos chama para uma obediência à palavra. A verdadeira religião, ela não está baseada na vontade do homem, mas na palavra de Deus. Veja a ênfase de Tiago agora com relação à palavra de Deus. O versículo 22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Antes de seguir a leitura, deixe-me explicar isso aqui. Ele falou no versículo 16 para nós não nos enganarmos. E eu disse para você o que era o auto-engano, e repeti para você nessa noite sobre aquele processo onde a mentira acaba se tornando verdade. Aqui Tiago nos dá um exemplo de auto-engano. Ouvir a palavra e não praticar a palavra é um auto-engano. É o auto-engano da fé. É um engano que você começa a crer que você é crente, que você segue a Cristo, mas na verdade você não é. Na verdade, você não tem seguido. Porque o verdadeiro cristão é aquele que ouve e pratica a palavra. Segue a Cristo, não só da boca para fora, mas é visível, tem uma vida moldada pelo Evangelho. E quando nós simplesmente ouvimos essa palavra e não praticamos, a palavra do Senhor nos diz que isso é um engano, e esse engano vai nos levar à perdição. O Senhor Jesus disse que naquele dia, quando Ele voltar em glória, muitos dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos isso, em Teu nome nós fizemos aquilo, em Teu nome nós expulsamos até demônios. E o que é que o Senhor Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Irmãos, não podemos cair nesse engano. A verdadeira religião está baseada na palavra de Deus. E se nós não praticamos a palavra de Deus, mas praticamos aquilo que as pessoas acham sobre a palavra de Deus, ou as ideias que as pessoas acrescentam a essa palavra, nós estamos vivendo um engano. O que essas seitas, esses grupos religiosos que se dizem cristãos, mas acrescentam alguma coisa na palavra de Deus, ou deturpam a palavra de Deus, o que eles estão fazendo é um engano. Estão enganados e enganando a muitos. Quantas pessoas você não tem visto caminhando por esse caminho de engano, por essa perdição? Tiago usa aqui uma metáfora, uma ilustração, para a gente entender como é que acontece esse engano, e ele nos leva para frente de um espelho. Veja, irmãos, é interessante Tiago falar sobre isso, porque um espelho aqui na sua época não se parecia com os nossos espelhos de hoje. Nos primeiros séculos, os espelhos eles eram feitos de bronze. Você já viu um espelho de bronze? Não dá para você ver como num espelho de hoje, que é lá com vidro e tem toda uma outra estrutura. É difícil de você enxergar direito, mas Tiago diz que se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. A pessoa que chega diante do espelho, vê o seu rosto, sabe como é a sua face, os detalhes do seu rosto, mas ao sair da frente do espelho, diz no versículo 24, a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Quem apenas ouve a palavra sem obedecer a palavra
é semelhante a este homem, é semelhante a essa pessoa. Aquele que considera atentamente na lei de Deus, na palavra do Senhor, e pratica essa palavra, não se parece com esse homem. Esse homem que olha para o seu rosto e ao sair da frente do espelho já não sabe mais como é o seu rosto. Assim é um crente enganado. Assim é uma pessoa que se acha cristã, mas não é. Que acha que está na verdadeira religião, mas não está. Ela ouve a palavra do Evangelho, mas ela não segue a Jesus. Ela não anda nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos chamou, meus amados irmãos, a tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. A vida cristã não é uma vida fácil, não é uma vida tranquila, não é uma vida agradável para esse mundo. Esse mundo é quebrado e cheio de aflição e não é a favor de crentes. Esse mundo não é favorável a cristãos. Todos nós temos a nossa cruz, todos nós temos o nosso momento de cruz, não para sermos salvos, mas porque a semelhança do nosso Salvador, nós também padecemos nesse mundo, para a glória de Deus. Por isso, desconfie desses evangelhos que são pregados à torto e à direita, pelas ruas da cidade. Quando alguém disser para você, venha para a nossa igreja, e você vai ver transformação na sua vida, você vai ver a prosperidade lhe alcançar. Você está passando por aperto financeiro, você está doente, você está com uma dor, você está sem andar, você está sem fazer isso, sem fazer aquilo. Venha para cá, faça um voto com o Senhor, faça uma promessa, lance uma oferta alçada, e Deus vai lhe dar, e Deus vai lhe transformar. Isso é mentira do diabo. Esse não é o verdadeiro evangelho. Deus tem poder de curar as nossas doenças. Deus tem poder de nos socorrer de apertos e dificuldades. Mas nós não comercializamos a fé. O nosso relacionamento com Deus não é barganha. Se o Senhor quiser, Ele mesmo vai nos levar para o aperto. Se o Senhor quiser, Ele mesmo vai nos levar pelo caminho da enfermidade. Porque todo sofrimento e toda provação que o povo de Deus experimenta neste mundo tem um propósito: fortalecer a nossa fé, nos tornar um povo perseverante, acima das circunstâncias, acima da tristeza, da doença e de todos os males que nós podemos experimentar nessa vida. Por isso, meus amados irmãos, a verdadeira religião, ela pede obediência à palavra de Deus e não apenas audição. Precisamos interiorizar essa palavra e agirmos conforme ela. Por isso, esse é um momento tão importante, tão sublime, dessa reunião solene que nós estamos aqui fazendo, desse momento de adoração. Por que esse é um momento tão importante? Porque é o momento em que nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos aqui não somente lendo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus está lendo o nosso coração, e o Senhor trata o nosso coração, e o Senhor transforma o nosso coração, de tal forma que pelo poder de Deus, devemos sair deste lugar, transformados pelo poder dessa palavra, que é poderosa para nos salvar. Por isso, meus irmãos, não basta frequentar cultos. O que Tiago está falando aqui para nós, meus queridos, não é sobre a sua frequência às reuniões da igreja. Isso é importante, isso é muito importante. Se você não costuma vir para as reuniões de oração, se você não costuma vir para as reuniões de doutrina, se você não costuma vir para a escola bíblica dominical, eu sei que nós temos as nossas limitações. Eu não estou falando daqueles que têm limitações que impedem de estar aqui em outros momentos, de estar com o povo de Deus em outros momentos. Mas se você tem priorizado outras coisas,
se você tem colocado outras coisas acima desse serviço e dessa comunhão que nos abençoa e que antes de tudo agrada ao Senhor, pense bem se você não está só ouvindo a palavra de Deus e deixando de praticá-la, porque o povo de Deus ama o seu Deus e ama também o seu povo e anda junto com o povo de Deus. Cuidado com essa história de que eu não fui para a igreja no domingo, eu não fui para o culto, mas eu assisti a transmissão. Inclusive vocês que estão acompanhando a transmissão, se estiver pensando nisso, se arrependa diante do Senhor. Eu não fui não, porque estava meio cansado, estava meio assim, uma preguiça, vou assistir o culto daqui de casa, vou cultuar em casa. Você que está em casa, você não está cultuando a Deus, você está assistindo a transmissão daqueles que aqui estão cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor. A palavra está chegando e você está sendo edificado pela graça de Deus, mas culto é ajuntamento, culto é o povo de Deus reunido, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã, e oriente a sua vida segundo a palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus traz a verdadeira liberdade. E a última característica da verdadeira religião que Tiago nos ensina aqui estão nos versos 26 e 27. Veja só, a primeira coisa que ele nos diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja que agora Tiago ele fecha o seu argumento e ele nos dá a última característica que vai servir até mesmo de gancho para o que ele vai trabalhar nos próximos capítulos. Tiago nos diz que a terceira característica da verdadeira religião é uma fé operante, é uma fé que se manifesta no comportamento, na postura, nos atos do povo de Deus. Então Tiago ele diz, em termos negativos, primeiramente, que se você se diz religioso, se você se diz cristão e você não freia a sua língua, está errado. Só aqui já é um motivo suficiente da gente dizer ai, né? Perdão, Senhor. Quantas vezes o povo de Deus não é descrito e caracterizado, meus irmãos? Quantas vezes nós não somos descritos, caracterizados como um povo da língua solta, um povo que fala demais, um povo que fofoca, um povo que espalha boatos. Tiago diz que não pode ser assim. O Senhor nos ensina que a verdadeira religião, aquela que é pura e sem mácula, ela se traduz não apenas na doutrina correta, mas no amor em ação. Ame o seu próximo. E aqui os exemplos são dos mais necessitados: a viúva e o órfão, aqueles que mais dependem. A viúva e o órfão nas suas tribulações. E assim mesmo, guarda-se, mantenha-se incontaminado do mundo. Além do serviço ao próximo, a fé operante começa a trabalhar no próprio coração do crente, mostrando a necessidade de santidade, não nos conformando com os valores corrompidos deste mundo, mas andando na contramão deste mundo, andando na contramão do fluxo deste mundo que jaz para uma grande condenação. Grande pregador e evangelista John Wesley dizia que a religião que não afeta a vida diária não é a religião verdadeira. A fé em Jesus Cristo deve transformar os nossos dias, não só no domingo, dia do Senhor, mas amanhã, e terça, e quarta, e quinta, e sexta, e sábado,
todos os dias, servindo a Deus de todo o coração. Como? Olhe para o que o texto nos diz: cuide com a sua língua, refreie a língua, seja tardio para falar, seja pronto para ouvir. Ame, visite os necessitados. Talvez o primeiro necessitado que você precisa visitar está dentro da sua casa. É um parente seu, é o seu cônjuge, é o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe, que precisa de uma palavra de conforto, de graça, uma palavra de resgate, uma palavra de salvação. O Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite, meus amados irmãos, para entendermos que sem esse exame da nossa vida, a nossa fé, ela pode ser simplesmente uma coisa teórica, uma teoria, está na nossa cabeça, mas não se traduz, não chega na ponta dos nossos dedos, não chega nos nossos pés. Falamos que somos crentes, mas andamos como todo mundo anda. Não pode ser assim. A palavra do Senhor aqui tem nos levado a considerarmos algumas perguntas muito sérias. Primeiro, irmãos, como é que nós temos lidado com as nossas palavras e com as nossas emoções? Será que nós ainda temos sido escravo das nossas emoções? Eu quero dizer para você que Jesus tem poder de te libertar. Se você tem sido escravo da tristeza, se você tem sido escravo da depressão, se você tem sido escravo da ira, se você tem sido escravo do ódio, se você tem sido escravo da alegria, sim, existem escravos da alegria, são pessoas que, se não estiverem alegres, se não estiverem sorrindo, se não encontrar um motivo pessoal para se sentir feliz, é capaz de tocar fogo no mundo. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo tem poder para te salvar e te libertar nessa noite. Creia em Jesus Cristo e seja salvo. Entregue o seu coração ao dono da sua vida e veja Ele operar um milagre hoje em você e através de você. Em segundo lugar, esse texto nos leva a fazer essa pergunta que incomoda: será que nós temos apenas ouvido a palavra? Ou será que de fato nós temos obedecido a Deus? Quais são as áreas da nossa vida em que nós temos calado a voz do Senhor? Não, aqui a palavra de Deus não chega. Nessa área da minha vida aqui ainda não chegou. Mas não chegou por quê? Será que não é porque nós não estamos só ouvindo e deixando de praticar? A nossa fé, ela deve se manifestar não em descontroles emocionais, não na hora em que estamos reunidos e você simplesmente diz glória a Deus e aleluia, não só quando você encontra um irmão no meio da rua e ele diz a paz do Senhor e você diz amém. A nossa fé, ela deve se traduzir em amor ao próximo, em amor a Deus acima de todas as coisas e numa busca pela santidade. Irmãos, vamos orar para que o Senhor nos conceda essa verdadeira fé, que o Senhor nos conceda vivermos essa verdadeira religião, porque de mentira o mundo está cheio, mas a verdade de Deus é a única que pode libertar, é a única que pode salvar. A verdade que é Jesus Cristo. Creia nele, seja salvo, anuncie a salvação que vem somente dele, seja fiel a ele e somente a ele, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. Nós vamos orar agora, nos preparando para a ceia do Senhor. A verdadeira religião, ela não é somente de palavras. O Senhor, Ele mesmo preparou o cenário do Evangelho, a encenação do Filho que foi dado em favor de nós. E é isso que nós vamos ver e participar nesse momento. Quero convidar os presbíteros aqui para me ajudar na ministração da ceia do Senhor.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E a palavra do Senhor ainda nos diz que quando nós fazemos isso sem discernir o corpo e o sangue, nós estamos fazendo algo errado. Essa mesa é a mesa do Senhor Jesus, e todo crente que já foi batizado e que está em fidelidade com o Senhor e com a sua igreja é convocado para se assentar à mesa e ter comunhão com Ele. Vamos orar neste momento, queridos, e vamos agradecer a Deus por esse tão belo convite, precioso convite do Senhor, que nos chama para ter comunhão com Ele e uns com os outros. Coloque-se diante do Senhor e fale com Ele neste momento. Senhor Deus, Tu sonda-nos e conhece-nos por inteiro. Não há um pedaço do nosso ser a qual o Senhor não contemple, não veja e não saiba. Por isso, Senhor, oramos como o Salmo 139, vê se há em nós algum caminho mau e destrói esse caminho, ó Deus. Converte-nos nessa noite e faça-nos andar pelo caminho da verdade. A verdadeira religião é aquela que está descrita na Tua palavra, e a Tua palavra nos ensinou nessa noite como Te amarmos, como servirmos e como agradarmos ao Senhor. Agora, ó Deus, diante desta santa ordenança, que é o sacramento da ceia do Senhor, estes pães e este vinho foram retirados do seu uso comum, permanecerão sendo pão e vinho, mas aqui, ó Deus, representam o corpo de Cristo que foi dado em favor de nós, e o sangue de Cristo que foi derramado também em nosso favor. Senhor Jesus, nós estamos com isto, anunciando a Tua morte até que o Senhor volte. E nós oramos: Maranata, Senhor Jesus, volta, volta e restaure esse mundo quebrado. Volta e resgata-nos e leva-nos para Ti mesmo. Senhor Jesus, enquanto este dia não chega, fortalece-nos a fé, por Teu Espírito, guarda-nos no caminho, guarda-nos na prática da verdadeira religião, porque já fomos salvos em Ti e preservados por Ti, queremos ser até o fim. Abençoe o Teu povo que aqui está presente, que agora participará do sacramento da ceia. Que Teu Espírito então ministre a Tua graça e o Teu favor sobre nós, para a Tua glória, para o engrandecimento do Teu nome neste lugar. Ó Santo Deus, em nome de Jesus, que assim nós Te oramos. Amém. Os presbíteros vão fazer a distribuição dos elementos. Eu peço que você receba e aguarde para que juntos nós ceiemos todos juntos, tá bom?
Os queridos irmãos, todos receberam os 2 elementos. Disse o Senhor Jesus: comei e bebei. Assim façamos. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos resgatar. Somos o teu povo. E aqui, ó Deus, cremos em Ti. Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso bom pastor. Ouvimos a Tua voz e seguimos a Tua voz. Obrigado, Senhor, por converter o nosso coração e não deixar, ó Deus, que as Tuas palavras simplesmente passem pelos nossos ouvidos. Obrigado, Senhor, porque enviaste o Teu Espírito e fizeste, ó Deus, com que a Tua palavra, lançada aos nossos corações, assim germinasse, criasse raízes, crescesse e frutificasse para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer de pé. Ajuda-nos a permanecermos um povo fiel, que se encontra somente em Ti e que ama somente a Ti. Santo Deus, guarda-nos então em Tua presença e livra-nos do mal. Assim nós te oramos. Amém. Depois de haver ceado, o Senhor cantou um hino. O Ministério de Louvor vai louvar ao Senhor mais uma vez, enquanto os irmãos recolhem os cálices. Assim que você entregar o seu cálice, fique de pé para juntos nós louvarmos ao Senhor. Se tu olhares, Senhor,
mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oremos, Senhor, dai-nos sim um coração igual ao teu, um coração que ama ao Senhor, um coração que é governado pelo Senhor, um coração, ó Deus, que recebe a tua palavra, que vive, bate pela tua palavra, um coração que nos motiva a falar e fazer aquilo que a tua palavra ensina. Senhor, obrigado por nos ensinar, obrigado
por nos fortalecer a fé. Obrigado por nos encorajar. Agora, ó Deus, quando vamos nos despedir e voltar para os nossos lares, que a Tua presença nos acompanhe, que a Tua graça permaneça sobre nós durante toda a semana e que essa palavra habite ricamente esse coração que o Senhor nos deu, coração disposto a obedecer somente ao Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos.